Irmãos, a paz do Senhor seja na tua casa, seja na tua vida, tá bom? A única paz verdadeira vem do Senhor Jesus. Eu quero te perguntar nesse dia de hoje, como anda a tua fé? Em quem você vem depositando a sua fé? É no Senhor ou é em outros? Lembre-se bem, o Senhor agirá na tua vida quando você não tiver mais forças para agir. Porque naquilo que tu podes fazer, Jesus não intervirá. Mas naquilo que tu não podes, Ele sim agirá. Se a Ele você buscar. Porque tem pessoas buscando fé, buscando acolhimento em outros que se dizem deuses, mas que não são deuses. Que não falam, que não andam. E por trás disso o inimigo se disfarça. Então veja bem onde você deposita a sua fé, irmãos. Aquilo que tu não podes fazer, entrega a Jesus. Porque Ele é o Senhor das causas impossíveis. Que lógico, para Ele se torna possível, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então a palavra de hoje se trata disso. Aonde tu estás depositando a tua fé? E a palavra fica em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Nessa situação, o rei Saul foi para batalhar contra os filisteus, povo inimigo, povo que oprimia eles. Entenda bem, o povo que oprimia, não te esqueça dessa palavra. Aquele povo oprimia o povo hebreu, os israelitas, né? Então, o Samuel que era profeta, ia se encontrar com Saul. Para aí sim eles começaram a batalha, que Deus ia dar para eles a vitória. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. Com quem é fiel? Com ele. E a palavra começa assim: e esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, o rei: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, o profeta. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus. Esse é o pensamento de Saul. Ele achava que os filisteus iriam descer contra mim em Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes nerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. O homem que Deus o colocou como rei, né? Será que esse homem, quem lê a Bíblia já deve ter lido sobre Saul, será que esse homem ele não sabia da existência de Deus? Será que ele não sabia que Deus é Senhor também sobre Samuel, que era o profeta? Sabia, irmãos. Sabia, porque Deus já tinha feito feitos para que Samuel visse que ele é Senhor sobre todas as coisas. E que Samuel era um homem usado por Deus. Aqui a palavra diz que ele se precipitou. E a fé que ele tinha no Senhor era pouca, muito pouca. A palavra diz isso? Não diz isso. Mas se você começar a estudar a palavra, você vai entender que foi isso a causa. Porque, irmãos, aqueles que têm fé no Senhor, que vivem para o Senhor, que crê que o Senhor pode resolver os teus problemas, que não seja hoje, amanhã, depois da manhã, não interessa, porque o dia da obra do Senhor, só o Senhor sabe, nós não sabemos, mas Ele agirá certamente na tua vida e você terá vitórias, mas é preciso crer no Senhor, é preciso depositar a tua fé no Senhor Jesus. Saul sabia disso porque o Samuel se demorou um pouco. Quantas pessoas, irmãos, você já parou para analisar? Acham que Cristo não vem mais? Quantas pessoas
você conhece que diz para você que Cristo não existe. Mas quem é que faz ele existir? Não é o próprio Deus? Que sem Deus nem vida temos. Então logo ele existe. Irmão, se você não depositar sua fé em Cristo, em vão você luta. Você tá negando a si mesmo. Agora, como é que tu pode te negar a ti mesmo, sendo que foi que Cristo que te fez, Deus que te fez? Não tem como. Não tem como, irmãos. Então logo Saul, ele começou a se agoniar, a se precipitar, ele começou a ter medo, porque o povo estava todo fugindo. Estava todo fugindo. E ele, como um homem de Deus, pelo menos era para ser, né, ele tinha que manter a esperança. Ele tinha que manter a fé. Ele tinha que manter a ousadia e a coragem. É fácil? Não. É por isso que eu te falei, tem que ter fé no Senhor. Os dias maus estão aí, estão chegando, e para muitos já chegaram. E não mantiveram a fé. E foi-se. Acabou-se a vida, morreu. Muitas pessoas perderam seus negócios porque não mantiveram a fé, não entregaram para Deus. O exemplo de Saul é exemplo de muitas pessoas no mundo de hoje. Saul se precipitou e ele disse para os sacerdotes lá, para o povo, trazerem para ele holocausto para ser oferecido para outros deuses, irmãos. Como pode o homem de Deus? Se ele cria no Senhor, então a esperança, o farol dele em meio à escuridão é o Senhor. É Deus, é Jesus. Saul teve pequena fé nesse momento de aflição. Quantas pessoas, irmãos, analise você, quantas pessoas não tem aí, eu não estou julgando ninguém não, irmãos. Não entenda desse jeito. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor, ele refrigere teu coração sobre as minhas palavras. Eu não estou te julgando não. E nem é essa a situação a qual eu estou te mandando essa palavra. Mas você que está procurando refrigério para o teu coração, para a tua alma, em Nossa Senhora da Conceição, em Santo Antônio, em São Judas Tadeu, em São Jorge. Então, tem muitos santos, né, irmãos? Na verdade tem muitos, que as pessoas depositam a sua fé. Irmãos, analisai. Todos esses que foram santos, eles estão dormindo, irmãos, nos seios de Abraão. Assim diz a palavra, assim confirma a palavra de Deus. Se tu crê na Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Todos que são tidos como santos, que foram santos aqui na terra, eles estão dormindo nos seios de Abraão. E te digo mais, se eles estivessem vendo, porque não estão. Se eles estivessem acordados, porque não estão. Eles ficariam muito tristes com você. Você sabia disso? Porque eles mesmos sabem. Eles só foram santificados porque Deus os santificou. Deus, Jesus, o Deus Filho. Numa outra palavra eu disse, ao Senhor toda honra. Toda honra. Não é 99,9 não, irmãos, é toda. Toda honra ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Então tem pessoas passando nesse momento, e já passaram, ainda vão passar, momentos de tribulação, momentos de dificuldades, momentos, irmãos, que na tua casa está todo mundo desesperado. Mas você não pode se abalar. O que compete a você é depositar a tua fé nos pés de Jesus. Volto a dizer para que você não esqueça. Eu espero que você venha entender essa palavra minha espiritualmente, para que ela venha te dar um refrigério, para que ela venha te dar um entendimento melhor sobre as coisas de Deus. Irmãos, não deposita a tua fé em coisas erradas, porque Saul, ele era para ser um homem de Deus, começou como homem de Deus, mas logo ele caiu, porque ele depositou a fé dele em Balaíns, em Baals, em outros deuses, para você entender melhor, em outros deuses, que na verdade não são deuses. Só existe um Senhor. A palavra de Deus confirma que ele é o primeiro e o último. Ele que abriu o mundo e é ele que vai fechar o mundo. Estão entendendo? Ele é o primeiro e é o último, ele que fecha tudo. Olha só, irmãos. Mas Sérgio, eu já oro há anos, já rezo há anos para Virgem Maria. Irmãos, muda.
A palavra de Deus diz que ele é o martelo que esmiuça a penha. Está entendendo o que eu quero te dizer? Não tem dureza no teu coração que Deus não possa quebrar. Deus não é mentiroso não. Entendeu? Deposita a tua fé no Senhor Jesus. Por conta disso, Saul ele vai perder o reinado. Por conta disso, da teimosia, por ele procurar livramento em lugares errados, entendeu? Ele vai adquirir um espírito que vai atuar na vida dele, espírito de loucura. Por conta disso, Saul morrerá lá na frente, morrerá junto com o filho dele. Ele era para ser um homem de Deus, mas ele se deixou levar pelas coisas do mundo. Se a tua casa está caindo perante tu e tua família, ei, te ajoelha para o Senhor Jesus. Ele que te dá o refrigério. A tua fé tem que estar alicerçada no Senhor Jesus. Olha o que ele fala lá em Hebreus. Olha o que ele fala aqui. Ó. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você será premiado. Você terá vitórias se você buscar a Deus. Tu tem que agradar a Jesus Cristo, irmãos. Esquece as coisas do mundo. Esqueça isso. Ainda há tempo de você direcionar as suas orações para Jesus. É Ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele que é o Senhor sobre todas as causas. A palavra fala que a Ele toda a salvação e todo o domínio está abaixo dele. A Ele cabe tudo, porque Ele é o Senhor da vida e da morte, da dor e do refrigério, da cura e da doença, da noite e do dia, da água e da terra, dos micro-organismos, do universo. O que eu preciso te falar mais? Irmãos, ainda há tempo de contornar, irmãos. Enquanto se há fôlego de vida, há esperança. Hoje eu estou levando uma palavra de esperança para a tua vida. Direciona a tua fé para Jesus, tá bom? Direciona a tua fé para Jesus. Não te desespera. Em meio à dificuldade, em meio às adversidades do dia a dia, se para a tua situação tu está vendo que não tem problema, te humilha para Jesus. Esquece santos de mão, irmãos. Enquanto há tempo. Volto a te dizer, a Ele toda honra, toda e toda glória. Esquece os santos de mão, porque se eles estivessem vendo tudo isso que você está fazendo para eles, orando, rezando para eles, eles se entristeceriam com você, sabia disso? Porque eles sabem que não é para eles, porque eles sabem que eles não podem ajudar, mas é Jesus que salvou eles também, porque eles também oravam era para Jesus e não para homens. Eles também oravam para Jesus e não era para homens. Por que vocês têm que orar para eles? Irmão, despertar enquanto há tempo, despertar. Eu não estou te acusando. Mas é necessário despertar, irmãos, enquanto há tempo. Não deposita a tua fé em lugares errados, não, irmãos. O Saul fez isso. Ele fez isso. E logo ele trouxe desgraça para a vida dele. Ele trouxe derrotas para a vida dele. O inimigo peleja contra Deus. Desde o começo dos tempos, irmãos. Ele anda disfarçado. Ele não quer ser percebido. Pois hoje eu estou te trazendo uma palavra de percepção. Perceba. Não se dirija a santos não, porque o inimigo se disfarça atrás disso. E depois até fazer alguma coisa na tua vida e você vai achar que o santo te ouviu. Não te ouviu não, irmãos. O que começa errado, termina errado. Tá bom? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe grandemente. E eu peço a Deus nesse momento que Ele te dê discernimento para que você venha entender que só a Deus devemos recorrer, que só a Jesus devemos recorrer. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Não deposite a tua fé, a tua esperança em lugares errados. Deposita aos pés de Jesus, só a Ele, toda a honra e toda a glória. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Amém.